o número de mortes provocadas por acidentes com motos no Brasil pode ser comparado aos mortos na época da escravidão. E a conclusão é alarmante. A proporção de motociclistas mortos é bem maior que a registrada em 300 anos nos navios negreiros. Nas cidades, é marca da correria. Ninguém respeita ninguém, né, pô? É cada um por si, pô. No Nordeste, ela deixou para trás a tradição. Antigamente era jumento, hoje em dia ninguém quer jumento mais. Na verdade, hoje em dia é moto. É usada para o lazer. A gente usa a moto para a gente se distrair, passear, se divertir. E para o trabalho. A moto é essencial no meu dia a dia. Mas não se iluda. A motocicleta é o veículo que mais mata no Brasil. Qual o acidente, pessoal? A informação é deste pesquisador, o sociólogo e engenheiro de transportes Eduardo Vasconcelos. Há 12 anos, ele estuda o assunto. No caso do Brasil, isso atingiu um nível estratosférico. Em todo o país, entre os anos de 2000 e 2014, foram 222 mil indenizações por morte, 1.600.000 indenizações por invalidez. Ou seja, 1.800.000 pessoas morreram ou ficaram feridas gravemente em acidentes de moto. Número que corresponde, por exemplo, à população de Curitiba. Na década de 60, existiam 1,5 milhão de motos no Brasil. Desde os anos 90, esse número disparou. Hoje são 17 milhões de motocicletas nas ruas. Tanto os usuários de motocicleta não foram adequadamente preparados para conviver num trânsito formado por pedestres, ciclistas, automóveis, ônibus e caminhões, né? Esse sexto elemento que a motocicleta entrou dentro desse ambiente de trânsito. E os outros participantes do trânsito não foram treinados ou capacitados para a entrada desse novo veículo que não existia no trânsito brasileiro. Durante mais de uma década, Eduardo Vasconcelos analisou números de acidentes com motocicletas. Em 300 anos de escravidão, 640 mil negros morreram nos navios que faziam o tráfico de escravos. Em apenas 15 anos, 213 mil pessoas morreram em acidentes de motos no Brasil. Esse número representa 1/3 dos mortos durante 3 séculos de tráfico de escravos. Velocidade, agilidade e necessidade. A profissão de motoboy é uma das mais perigosas do mundo. Tem que correr risco, né? Porque precisa trabalhar, né? Pagar as contas. No Brasil, são mais de 2 milhões de motoboys. Só na cidade de São Paulo, são 220 mil. A maioria é formada por jovens com baixa escolaridade e pouca oportunidade de emprego. Eu necessito disso para sobreviver. Então, é a única alternativa que eu tenho. Boa parte já sofreu acidentes de trânsito. Na maioria das vezes são lesões graves, né? E os locais de injúria são o cérebro, né? Trauma craniano, a coluna vertebral com uma lesão medular, múltiplas fraturas nos membros, podendo até evoluir para amputações. O vai e vem de motos é comum em Timbaúba, a 100 quilômetros do Recife. Em todo o Nordeste, a motocicleta mais barata fez o povo trocar o jumento por ela como meio de transporte. Mas as motos e as leis de trânsito por aqui não rodam juntas. É comum o capacete estar no braço do motociclista ou nem sequer aí. E o capacete? Tá em casa. Assim, eu tenho capacete, aqui a gente sai tão avexado que às vezes esquece. A lei manda que, além da cabeça, os pés também estejam protegidos por calçados fechados. Mas por aqui... Chinelo, tô vendo que tem muita gente usando chinelos de moto aqui. É um hábito. Costume também, hábito. Este homem pilota com capacete, mas olha onde está a filha de 3 anos, apoiada no tanque de combustível da moto. A criança está sem proteção alguma. Pelo certo, tinha que não trazer ela, né? Mas... A senhora não tem medo? Uma carona que o pai desse daqui se machucou, então eu tive que dar uma carona. Mas eu só 3 na moto assim? E como é que Isso. a senhora tem medo de... Medo tem, mas é a situação.
Este piloto de moto não parece ter idade para dirigir. A fiscalização em Timbaúba não intimida os motociclistas. Nesta imagem, várias motos passam na frente do Departamento de Trânsito, a maioria com irregularidades visíveis. O Detran de Timbaúba diz em nota que é a prefeitura que responde pela fiscalização. Por sua vez, a prefeitura afirma que não há efetivo suficiente para fiscalizar. São 2 funcionários e 8 contratados, mas que não podem autuar os infratores. Dados da Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco apontam que 42% das mortes em acidentes de trânsito envolvem motocicletas. Este, que é o maior hospital de emergência do norte e nordeste do país, fica assim, ó, com as enfermarias lotadas. Tem muita gente lá, é acidente direto de moto, vixe Maria, um quebra a perna, outro quebra o pescoço. E assim vai. O agricultor não tem habilitação, mas não vê problemas nisso. Não pretende tirar habilitação? Não, eu trabalho no sítio, eu para onde, mãe? Mas o usuário da motocicleta, em média no Brasil, ele conhece muito pouco dos verdadeiros riscos que ele corre. A profissão do filho deixava a dona Valéria apreensiva. Tiago Feitosa era guarda civil metropolitano em Cotia, na Grande São Paulo. Quando ele saía, ficava pedindo proteção, imaginando o medo da profissão dele. Nunca passou pela minha cabeça um acidente de moto assim fatal. Apaixonado por velocidade, ele morreu na estrada. A pancada foi tão violenta que não teve capacete, não teve nada para segurar o impacto. No dia do acidente, o rapaz estava de folga. Ia buscar a namorada na casa dela. Segundo as testemunhas, ele foi fechado por um carro e ele acabou que bateu em outro. Sabe, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a alegria, os sonhos, foi tudo embora. No trânsito tem uma expressão que é muito conhecida, que é o chamado e perigoso ponto cego. Algumas áreas escapam do campo de visão do motorista. Ele não consegue perceber através do retrovisor alguns pontos ao redor do veículo e pode acabar sendo surpreendido pela aproximação de uma motocicleta, como a gente acabou de observar agora. O problema é quando os condutores tentam uma ultrapassagem, o que pode causar um acidente. Paulo e Betão dividem um amor pelas duas rodas. Eles fazem parte de um motoclube. Como ela tem 2 rodas, ela foi feita para cair. A gente que insiste em deixá-la em pé. Para não correr riscos, eles levam a sério as regras aprendidas com as experiências nas estradas. Quando está se aproximando do automóvel que está à sua frente, você tenta fazer de tudo que ele consiga ter a percepção da sua aproximação. É você ficando atrás dele para ele conseguir te enxergar no retrovisor do automóvel ou o retrovisor da esquerda, do lado de fora do carro. Você vai para a esquerda, ele te vê, você vai para trás dele, no centro dele, ele consegue te ver, aí você consegue ultrapassar. Se nos automóveis tem um ponto cego, nos ônibus e caminhões, este problema é ainda maior. Tentar evitar o máximo possível que os mais vulneráveis, que são, nesse caso atual, a motocicleta, circule junto de veículos muito grandes com velocidades altas. Em 2 vias expressas de São Paulo, essa experiência já está em prática desde 2010. Moto não pode circular pela via central. Os resultados são positivos. Em 2015, os índices de acidentes com motocicletas nessas vias caíram 16% em relação ao ano anterior. Estava indo de moto, um cidadão saiu da garagem dele sem olhar e entrou na avenida onde eu estava passando. A colisão foi lateral, não deu tempo de fazer nada, porque do jeito que ele saiu, ele colidiu comigo. Eu caí e o resultado foi praticamente uma amputação ali no local. O drama do mágico Wagner Molina só estava começando. Ele passou por 2 cirurgias, teve complicações,
ficou entre a vida e a morte e perdeu a perna esquerda. Quando eu saí do hospital, depois de 12 dias, imediatamente a minha família contratou um terapeuta para cuidar da minha cabeça, porque eu estava totalmente maluco. Eu não aceitava o que tinha acontecido comigo, de maneira alguma. Eu estava praticamente no auge da minha carreira. Hoje, Wagner usa uma prótese. Faz tudo o que fazia antes de perder a perna, exceto andar de moto. Meus pais são bem velhinhos, têm 82 anos. E eu causei tanto sofrimento para eles que eu prometi que eu não ia mais trazer esse tipo de discurso para eles. Enquanto eles estivessem comigo, de moto eles não viriam mais eu andar. Mas a paixão continua. Mas será que é possível mudar essa realidade e diminuir o número de vítimas das motocicletas? O especialista em trânsito indica o caminho. Capacitação de muita qualidade, reduzir a velocidade, né? Evitar a circulação perto de veículos muito grandes, em vias que têm a velocidade alta, e fiscalizar, né? A gente não gosta de ser fiscalizado, mas é muito importante essa fiscalização.